Então vamos lá. Quando Jesus veio à Terra, havia uma expectativa no seio da população, de que a qualquer momento se revelaria o Messias que livraria o povo de Israel do jugo de Roma e instituiria o reinado perpétuo do filho de Davi. Todos sabiam que os efraimitas tinham sido assimilados pelas nações há 700 anos antes de Jesus e por tal motivo eles tornaram-se gentios, desconhecendo suas identidades israelita, excetuando-se uma minoria que mantiveram a consciência de sua procedência. Então, ao perder a comunicação pela língua hebraica, deixarem de vivenciar essa cultura do povo de Deus, os descendentes das 12 tribos se transformaram em gentios também, denominados de arameus, nome este que provém lá do cativeiro assírio. Com efeito, os eufraimitas eram reputados pelos judeus como gentios. Então nós verificamos que a Brit Chadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela usa a palavra Goim para se referir a gentios. E aos gentios propriamente ditos, ou aos gentios que na verdade são israelitas. E Jesus teve por prioridade resgatar esse segundo grupo de gentios, mas sempre esteve de braços abertos para os integrantes do segundo grupo, não fazendo acepção entre pessoas que queriam obter a salvação. E a prioridade do Messias, ela não é arbitrária, mas tem por fundamento o cumprimento das profecias acerca da restauração dessas tribos perdidas. E os discípulos de Jesus, por conhecerem as profecias já estudadas, sabiam que seria necessária a restauração da casa de Efraim, também chamada Casa de Israel. E se o Messias viria para unificar essas duas casas, e a casa de Efraim estava perdida, então logicamente seria imprescindível a restauração desta também. Jesus foi bastante claro ao mencionar que a sua missão era, dentre outros, resgatar os membros da casa de Israel em um sentido amplo, ou seja, tanto a casa de Judá quanto a casa de Efraim, uma vez que esse somatório das duas, ela perfaz a totalidade de Israel com suas 12 tribos. E é neste contexto que deve ser lida a passagem que Jesus conferiu autoridade a seus emissários apóstolos para expulsar demônios, curar enfermos e pregar as boas novas. Ocasião em que asseverou-se, quando ele disse: não entrem no território dos Goim, que são gentios, nem entrem em qualquer cidade da Samaria. Em vez disso, vão aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E constata-se na escritura citada que Jesus ordenou aos seus emissários que não pregassem aos gentios propriamente dito, mas sim que pregassem para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E a expressão ovelhas perdidas, ela não é uma coisa nova, porquanto ela já foi usada pelo profeta Jeremias lá no Antigo Testamento, quando diz: meu povo é como ovelhas perdidas. Consequentemente, Jesus, ele veio cumprir a profecia de que Deus
resgataria seu povo, cujos membros eles viviam como ovelhas perdidas. Como ovelhas perdidas, que seja uma mulher de Cananeia, clama de Jesus que liberte sua filha do poder de demônios. Ocasião em que o Messias responde: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher veio, caiu a seus pés e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cães de estimação. Disse ela: isso é verdade, Senhor, mas até os cães comem as obras que caem da mesa dos donos. Então Jesus lhe respondeu: a senhora é uma mulher que possui muita fé, que seu desejo seja atendido. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Esse episódio afirmou Jesus que não deveria retirar o pão dos filhos, ou seja, as ovelhas perdidas de Israel, ou qualquer hebreu, e dar aos cães, que seriam os gentios, ou seja, sua prioridade consistia no resgate do povo de Israel, o que inclui a casa de Efraim. Porém, pela fé daquela mulher gentil, Jesus contemplou o seu desejo, comprovando-lhe que o Eterno, ele não faz acepção de pessoas. Nas boas novas de Mateus está consignado que Jesus curou muitas pessoas. E em seguida há uma situação do profeta lá de Isaías. E se for analisado todo o contexto de Isaías, capítulo 42, conclui-se que os gentios mencionados lá em Mateus são justamente os membros das casas de Israel, que eram os efraimitas perdidos, o que é comprovado inclusive por João. Eu, Deus, o farei crescer em verdade. Eu segurarei a tua mão, eu irei conduzi-lo e lhe darei uma aliança para o povo, para ser a luz dos gentios. Para abrir os olhos da casa de Israel que está cega para a Torá, para trazê-los de volta do cativeiro, entre as nações, onde eles estão como prisioneiros, para redimi-los da servidão dos gentios, dos reinos que o calam em meio à escuridão. Eu sou Deus, este é meu nome, e a minha glória na qual sou revelado. Não a darei para outro povo, nem o meu louvor aos adoradores de imagem. Isaías 42. Então, os gentios curados por Jesus eram efraimitas, o que não exclui, obviamente, que houvesse gentios propriamente ditos. Jesus disse para Pedro e André: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homem. E o que significa essa expressão pescadores de homem? Ela se refere ao resgate do povo de Israel que está disperso entre as nações, conforme predito pelo profeta Jeremias. Portanto, diz Deus, virá o dia em que as pessoas não mais jurarão. Como vive Deus que tirou o povo de Israel da terra do norte e de todos os países para os quais os expulsou, pois eu os trarei de volta à própria terra que dei aos seus antepassados. Vejam, diz Deus: enviarei muitos pescadores e eles os pescarão. Após a morte e a ressurreição de Jesus,
ansiavam os emissários que o reino de Elohim fosse restaurado imediatamente. Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles e lhe deu muitas provas convincentes de que estava vivo. E eles o viram pelo período de 40 dias. E lhes falava a respeito do reino de Elohim. E enquanto estavam reunidos, eles lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel? E ele respondeu: Vocês não precisam saber as datas ou o tempo. O Pai os mantém sobre a sua autoridade. Isso está lá em Atos 1, no versículo 3, se não me engano. A implantação do reino de Elohim na terra indica a restauração de Israel. E em Atos há um debate acerca da inclusão dos gentios na congregação dos discípulos de Jesus. E alguns achavam que a circuncisão do gentio era um requisito de salvação. Vocês não podem ser salvos a menos que submetam a circuncisão, da forma prescrita por Moisés, para orientá-los que guardem a Torá. É necessário a circuncisão. Na ocasião, Pedro disse que tinha pregado aos gentios e estes tinham aceitado o testemunho do Messias, que eram endossadas suas palavras por Paulo e Barnabé. Então Tiago defende a inclusão dos gentios e cita uma profecia. Tiago rompeu o silêncio para responder: Irmãos, ele disse, ouçam o que tenho a dizer. Simão Pedro contou-nos detalhadamente o que Elohim fez ao mostrar seu cuidado ao tomar dentre os Goim um povo para levar o seu nome. E as palavras dos profetas, elas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito: depois disso voltarei e construirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isto é, todos os gentios que foram chamados por meu nome, diz Deus, que faz todas essas coisas. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.